Então, beleza, vamos começar. Então, o Airflow, que é esse carinha aqui, ó, o símbolo dele, ele foi criado pelo Airbnb lá em 2014, mais ou menos, quando eles estavam com um problema para fazer a automatização de alguns jobs que eles tinham na empresa deles. Então, a partir disso, eles criaram esse framework, que é uma plataforma criada para criar, programar e monitorar todos os seus pipelines. Pode ser de dados, pode ser de software, enfim. Vou mostrar mais adiante o que dá para usar ele. E em junho de 2015, então, ele virou um projeto open source, né? E após disso, ele entrou dentro da Apache Foundation e atualmente ele é um dos projetos mais utilizados dentro da Apache. Então aqui é só uma visualização de como o Airflow funciona. Então esse cara aqui, ó, esse conjunto desses caras é o core do Airflow, que a gente pode chamar, que são as DAGs, que são os grafos acíclicos dos jobs. Então, como a gente pode visualizar, cada retângulozinho aqui é uma task que pode estar fazendo várias tasks. Então, por exemplo, o carinha daqui pode estar capturando dado de um banco, de um Postgres. Esse cara aqui pode estar fazendo algum tipo de transformação nele, limpando o dado, fazendo algum incremento no dado. E o último job pode estar inserindo ele no Data Lake. Então, esse é o objetivo de estar utilizando o Airflow, para ter essa automatização de visualização, para você entender como você está construindo sua pipeline de dados. Isso facilita muito no dia a dia. E essa aqui é uma outra visualização que também é legal mostrar, que é a parte do histórico de execução que você já teve dentro do seu ecossistema. Então, como a gente pode ver aqui, então, aqui tem todas as tarefas mostradas anteriormente. E essas bolinhas aqui, verdinhas, mostram que foram executadas com sucesso. A gente pode notar aqui, ó, então, ó, tem 3 bolinhas vermelhas, então, que em algum momento, em alguma task, teve algum erro de execução, então foi trigada como erro a DAG toda. Então, isso facilita também a gente notar, cara, por que está faltando tal dado de tal dia na minha tabela, no Data Lake, e fica de fácil visualização por conta disso. Além de que a gente tem todo um traqueamento de logs, que facilita também ver os erros que acontecem no código, se for em Python, enfim, facilita pra caramba. Então, resumindo, o que a gente pode fazer com ele para a parte de engenharia de dados geralmente fazer as ETLs e as ELTs, né? Então, que é a transformação, a extração, a transformação e o carregamento dos dados. Uma coisa bem simples que foi falado anteriormente nas outras palestras. Na parte de modelo de machine learning, eu falo bastante no ponto de que uma empresa X precisa fazer uma recomendação para os seus usuários todo dia, atualizar os produtos que você está recomendando. Então, você quer que o modelo sempre rode às 3 da manhã, né, de todo dia. Em vez de fazer isso manualmente, você pode criar um job dentro do Airflow que, a partir de um cron, ele vai estar rodando isso diariamente e quando o usuário acessar o aplicativo, então, já vai ter todos esses dados atualizados para ele, bonitinho, em massa. E na parte de jobs trigados, então, um exemplo bem básico em questão de e-mail, que assim, vamos pensar num contexto de que você precisa enviar um relatório toda sexta-feira, no final do dia, para os C-Levels. Então, em vez de fazer isso manualmente, porque você pensa, cara, é uma vez na semana, eu faço isso rapidinho e tudo mais. Mas se a empresa começa a ganhar muito, começa a crescer muito, isso pode vir com mais tasks, você fica muito ocupado e você não vai ter muito tempo de fazer essas coisas. Então, novamente, a gente consegue criar jobs dentro dele que tem uma query, roda lá, joga no template e envia um e-mail automaticamente, sem problema, e é bem fácil de criar todo esse fluxo. Então, aqui alguns princípios do que regem o Airflow. Falando de escalabilidade, como ele é feito por trás de todas as tasks que vão rodar, são comunicação entre filas de mensagens, então, para escalar todo esse fluxo, não tem muito problema.
né, usando o RabbitMQ, que é já o que a própria documentação fala para ser utilizado, ele recomenda. A parte de dinâmico, é muito fácil você criar seus pipelines de dados, porque você faz isso tudo via Python, então não é muito complicado para a gente que já mexe bastante na área de dados. Essa parte de extensível, dentro do Airflow já existem alguns operadores, por exemplo, Python Operator, Bash Operator, que vai permitir você já realizar alguns jobs do dia a dia. Mas, sem dúvida, vai ter alguns contextos que vai necessitar algo muito mais específico. Então, é muito tranquilo você criar seus próprios operadores para a sua empresa. Um exemplo muito bom disso, lá no quinto andar, a gente tem já alguns operadores customizados para o nosso contexto. Então, a gente tem alguns voltado para Spark, né, fazendo a comunicação com o Databricks. Então, todos os jobs que a gente vai rodar em Spark, a gente já chama um operador que aloca as máquinas, faz toda a customização delas, já roda os jobs. Então, é muito simples de criar esses operadores. E na parte de elegante, a gente fala um pouco mais sobre a UI dele, porque ele é parametrizado pelo template engine do Jinja. Então, quem quiser modificar esse template aqui dele, não é muito difícil fazer algo bem customizado para vocês ou para a empresa que vocês estão trabalhando. Alguns serviços internos, então, dele, tem o Web Server. Então, como a gente viu nos slides anteriores, ele vai iniciar um servidorzinho local na porta 8080. Então, você já consegue utilizar aquela visualização que foi mostrada anteriormente. A parte do Scheduler é o cara que é o serviço que vai começar a bater em todas as DAGs e todas as tasks e ver se é necessário estar rodando naquele momento. Então, se você tem uma DAG que vai ter que rodar todo dia às 3 da manhã, 2h50, o scheduler vai bater nele, vai ver, precisa rodar agora? Não, então dorme. Até às 3 da manhã, bateu, e ele começa a jogar as mensagens na fila no Rabbit, pode ser, e a partir disso os seus jobs vão começar a ser trigados, porque vai ter um worker, que é o consumidor dessa fila, que vai começar a visualizar vai começar a pegar essas mensagens e começar a executar seus jobs. E por fim, a gente tem o initDB, que é um servicinho para iniciar seu banco de metadados, bem simples, né? Ele já carrega todas as tabelas que é necessário para o bom funcionamento. Na documentação, eles falam bastante que recomendam o uso do MySQL e do Postgres, então depende muito da stack que vocês têm, então isso já é muito bom. Agora, a gente vai falar um pouco sobre todo esse contexto do Airflow, duas arquiteturas bem simples para estar utilizando ele de pontapé inicial, porque às vezes a gente tem muita pressa a gente quer automatizar tal job e tudo mais, então, e não tem muito tempo ou muito braço para estar realizando uma arquitetura um pouco mais complexa. Então, essa arquitetura mais simples, vocês podem ver, é bem simples mesmo. O que ocorre aqui? A gente tem um Computer Engine, uma EC2, como fosse na AWS, e dentro dela a gente instala o Airflow. Então, é um pip install Airflow, Apache Airflow. Você já tem o framework instalado na sua máquina, e rodando aqueles comandos mostrados anteriormente, do Scheduler, Web Server, initDB, você já vai ter todo o Airflow configurado na sua máquina. Então, como a gente pode ver, então, tem aqui a comunicação com o banco externo, um Cloud SQL, né, um MySQL Postgres. É fácil de configurar também a questão da conexão, né, JDBC com ele, nos arquivos de configuração do Airflow. Dentro dele vai estar rodando, então, dentro do Airflow agora, vai estar rodando o serviço do Web Server, do Scheduler, né? E juntamente com isso vai ter a parte do processamento dos jobs. Ou seja, nessa arquitetura bem simples, o que está ocorrendo é que a gente está misturando dois contextos, uma de orquestração e uma de execução dos jobs. Por quê? O trabalho do Airflow é realmente visualizar o que tem que ser rodado e trigar o job. Falar, cara, roda esse Python Operator para mim. E só isso. Aí quem vai rodar é o worker. O worker realmente vai pegar o seu código e vai rodar bonitinho ele. Então,
Isso aqui para um pontapé inicial, para quem está precisando fazer uma automatização de pipeline, é bem simples de fazer, não demora muito, na real, e na própria documentação já tem bastante coisa que te ajuda a organizar toda essa infra. Então, alguns detalhes que eu pontuei aqui. Então, a gente está, na verdade, utilizando o Airflow. Então, o Airflow como operador executor, eu quero pontuar bastante nesse ponto, porque a orquestração que o Airflow faz é mais em nível de máquinas de execução que vai estar ocorrendo dentro do seu cluster. Nesse exemplo anterior, a gente viu que só tinha uma máquina que vai estar executando todos os seus jobs, e ao mesmo tempo o Airflow vai estar rodando para fazer o scheduler de todos eles. Então, na verdade, ele está sendo mais como um operador do que um executor. Ele só está vendo, cara, executa para mim, e ele fica aguardando a execução. Não tem nenhuma camada intermediária entre eles. Na parte do enriquecimento ao Python, é na questão de que, como você está fazendo um deploy, tudo dentro de uma máquina só, num contexto só, isso ocorre de que você vai ter que subir, por exemplo, um package em Python, um will ou um egg, onde vai estar todo o contexto do Airflow e o contexto do seu código de pipe. Todo o seu código de transformação, de carregamento, de extração, vai estar tudo junto num package só do Python, por exemplo. Então, tem um certo enriquecimento na linguagem de programação. E na questão da escalabilidade zero, coloquei entre aspas porque existe a escalabilidade, mas é um pouco mais restrita, porque tem a parte da escalabilidade vertical, que sempre vai ter um limite de recursos que você vai poder alocar para essa máquina, porque, sem dúvida, seu pipeline de dados vai começar a crescer, você vai ter que pegar dados mais pesados, e o processamento para a máquina vai ser um pouco mais heavy. E na questão da escalabilidade horizontal, você também vai poder escalar mais máquinas para fazer o processamento, porém, você também vai ter que fazer a lógica de comunicação entre todas. Dependendo da cloud que vocês forem usar, isso pode ser um pouco mais difícil ou um pouco mais fácil dos serviços que essas clouds disponibilizam. Agora, essa aqui é uma arquitetura um pouquinho mais complexa, que já vem num mindset um pouco mais de pensar em arquitetura um pouco mais de Big Data. Então, isso aqui, ó. Então, agora aqui eu estou usando o Cloud Composer. Como foi dito em algumas palestras anteriores, é um serviço do GCP que, na verdade, está rodando o Airflow por background. Então, é um serviço igual o da arquitetura anterior, porém, ele já é autogerenciado pela própria nuvem. A utilização do Composer é muito bom por conta de manutenção. Eu acho que é um dos principais pontos também que a gente utiliza no quinto andar. Lá, quem dá bastante manutenção nesse serviço são os nossos DevOps. Anteriormente, quando a gente usava o Airflow local na máquina, era um pouco mais complicado de dar manutenção para ele, porque também tinha os outros serviços misturados, então era uma bagunça. E com esse cara, como ele é um serviço isolado e bem gerenciado pela Google, ele é bem fácil de utilização. Então, nessa mesma linha de pensamento, então, a gente tem o web server e o scheduler rodando dentro do Composer, e a comunicação novamente com um banco externo. E agora, dentro do Composer, vai estar apenas as suas referências, as suas DAGs. Como você define o fluxo do seu pipeline de dados, certo? Então, por exemplo, às 3 horas a DAG X vai rodar. O que acontece? O scheduler ele vai jogar esse cara para um Rabbit, o worker vai ver que tem mensagens para ser consumidas, ele vai conseguir alocar uma máquina dinamicamente para esse cara, por exemplo, aqui um job em Spark, por exemplo. Então, quando a gente estiver fazendo essa alocação dessa máquina, a próxima task, depois de alocar a máquina, é fazer a configuração dela. Então, no caso aqui vai demorar um pouco, né, porque tem que instalar toda a infra do Hadoop do Spark. E após essa instalação desses jars, você já consegue startar todas as tasks relacionadas a elas.
Isso ao mesmo tempo para Python, que é um pouco mais simples, então. Então a gente faz a alocação para uma máquina, a gente instala o wheel dele, não demora muito, e após a instalação do wheel dele com a máquina configurada, a gente começa a rodar todos os jobs relacionados a Python, e a mesma coisa com Scala, né? A gente instala todos os jars do Scala. Um ponto muito importante nessa infra, então, que ela já começa a permitir ter comunicação com outras nuvens fora do seu contexto. Então, por exemplo, a gente consegue utilizar uma outra computer engine, servindo mais ou menos como um proxy de comunicação, né? Então, a gente já deixa essa máquina em pé, e toda vez que a gente precisa de alguma DAG, precisa, sei lá, vamos inventar um casinho aí. Por exemplo, a gente precisa pegar alguns dados do S3 que está na AWS, fazer alguma transformação e jogar isso dentro do Firestore do GCP. O que pode ocorrer, então? A gente faz, já vai ter essa máquina levantada aqui, o job vai falar para esse proxy que a gente precisa ter a comunicação com a AWS. Claramente, aqui nesse ponto, a gente tem que passar também toda a questão de credencial, toda a parte de segurança, para não ter nenhum erro nessa parte do proxy, né? Porque pode ser um pouco mais fácil de ser acessado. Então, novamente, tem aquela parte, usar o vault, enfim, toda a parte de segurança de dados. E ao chamar a nuvem da AWS, pode sair as tasks de alocação de máquina novamente. Então, vai alocar uma EC2, no caso aqui da AWS, e essa máquina de EC2 começa a fazer algum processamento, começa a puxar dado do S3, faz algum tipo de transformação, carrega, sei lá, no Firestore, enfim, dá para fazer todo esse fluxo. E no fim a gente consegue pegar esse dado e jogar de volta para o Firestore do GCP. Mesma coisa, então, quem mexe bastante com Spark e usa o serviço do Databricks, que é o nosso caso também lá no quinto andar. É uma das nuvens que a gente mais usa de comunicação do GCP, com Databricks. Então, como ocorre essa comunicação? As DAGs estão scheduladas aqui, de execução de todos os nossos jobs de Spark. Quando ele começa a comunicar com o Databricks, então, ele começa a fazer alocação de máquinas, e essa alocação de máquinas, aí que tá um tchan diferente, né? Porque essas máquinas alocadas para o Databricks, ou você vai alocar dentro da AWS, ou dentro do GCP, aí tem que ter uma comunicação muito forte de IMROLE, de comunicação entre serviços, bem configurado, e a mesma execução, então. Faz a alocação dessas máquinas, e como está dentro do Databricks, então, para você fazer a configuração de máquinas, diferente desse aqui, que está rodando um Spark em uma máquina comum, ele é um pouco mais rápido. Então a gente já aloca essa máquina meio que já configurado, passando alguns parâmetros para ela. Claramente que também dá para passar parâmetros de alocação de máquinas no Databricks customizadas. Então, temos alguns jobs lá, por exemplo, que faz, não sei, instalar alguns jars do Mongo, enfim, umas coisas bem simples, que não são todas as DAGs que precisam ter essa comunicação com o Mongo, por exemplo. Então, a gente consegue customizar também as alocações de máquinas no Databricks. E após isso começa todo o nosso pipe de dados, de coleta, transformação, carregamento, enfim, tudo que já foi dito anteriormente. Então aqui a gente consegue ver realmente o Airflow como um orquestrador de jobs, porque nesse caso aqui a gente consegue separar realmente o contexto do que é fazer essa orquestração e do que é fazer a execução dos seus jobs. Então, tem essa separação bem nítida de como essa infraestrutura pode ocorrer. A flexibilidade com a linguagem de programação, então, como eu mostrei, vocês podem jogar toda a configuração do seu Airflow com as suas DAGs, todas as dependências do seu pipe num wheel lá no storage do GCP. Aí você pega e joga todos os seus artifacts de jar, de wheel, de novo de jar aqui, então enfim, todos os seus artifacts em outro bucket do storage ou do S3, e a partir da alocação dinâmica você consegue apontar para cada um de forma automática.
Na questão da autoescalabilidade, é mais no sentido de que a máquina que seu Airflow vai estar deployado, que no caso é do serviço do Composer, ele vai conseguir alocar muito mais recursos verticalmente, porque ele não vai precisar de tanto poder de processamento que nem na arquitetura inicial, porque a gente conseguiu separar esses contextos entre eles, e também consegue alocar mais máquinas horizontalmente, né? Então, para cada DAG que você for criando, de acordo com o tempo, ele vai conseguir alocar mais máquinas para elas, sem problema algum. Esse desacoplamento de contexto, então, foi como dito anteriormente, a gente consegue separar realmente o que é orquestrar e o que é executar. Que, na verdade, a função do Airflow em si é apenas fazer toda essa orquestração do seu pipeline de dados. E no final tem a parte do pensamento arquitetural em larga escala, no sentido de que, principalmente agora, de 2018 para cá, né, que deu um boom em questão de no questão de Big Data, na arquitetura de Big Data. Então, a gente tem que começar, aos poucos, ver o que está sendo implementado nos nossos times, na nossa empresa, e começar a pensar assim, cara, não é porque está rodando agora, não é porque essa arquitetura que eu fiz está rodando agora que vai rodar amanhã. Então, é muito mais um pensamento para frente. Vamos pensar em como a gente consegue montar algo que conseguimos escalar lá na frente sem nenhum problema. Porque senão tem toda aquela questão de refatoração, tem que mexer de novo, enfim, é uma dor de cabeça gigantesca isso aí. Aqui, algumas curiosidades do quinto andar, então. Antes a gente tinha uma infra parecida com aquela primeira mostrada, onde todo mundo junto, que a gente tinha mais ou menos, naquela época, umas 542 tasks. A máquina tinha 2 TB de HD e 120 GB de RAM, para conseguir rodar todo o nosso pipe de dados, que misturava tanto parte de engenharia de dados com modelos de machine learning e algumas coisas de DevOps. Então, era um Airflow gigantesco naquela época. Atualmente, a gente, usando o Compose, então, a gente tem mais do que isso, na verdade, está desatualizado, uma máquina de 384 GB de HD e 15 GB de RAM. Então você consegue ver que escalar isso verticalmente é muito mais fácil e mais rentável e nunca vai chegar nesse nível aqui, ó. Bem, para finalizar, então, a gente está com algumas vagas no quinto andar. Tem algumas vagas aqui em Campinas também para a parte de engenharia de software. Quem tiver interesse, então, é só acessar esse site ou tem um QR Codezinho aqui. E para finalizar, né, só queria agradecer aí meu lead no quinto andar, que deu um help aí na apresentação, e meu professor orientador lá na FATEC também, que deu um empurrãozinho aí para mim. E é isso. Obrigado.